Boa tarde, estamos começando. Vamos começar assim que a Olivia chegar. 21 semanas para 2021. Essa é uma série de encontros que eu e a Olivia programamos para todas as quintas-feiras, das 4h30 às 5 da tarde, onde nós vamos conversar sobre antroposofia, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E vamos falar, acho que um pouquinho de esperança também. Por isso que é 21 semanas para 2021, o ano que está chegando. Tá chegando, 2020 nunca acaba, né? Então 2021 para mim tá chegando. Oi, Bruno, tudo bom? Saudade de você. Vê se marca um churrasco aqui com o Thiago, um encontro, alguma coisa. Então vamos lá. Olivia está aqui para entrar. Olá, Oi, tudo bem? tudo e você, Sil? Tudo direitinho, graças a Deus, preparadas. Agora é para valer, né, Olivia? Agora é para valer, né? Vamos lá, As semanas dar de, início. as semanas de testes acabaram, agora tem um ritmo. Nós criamos o ritmo já desse encontro às quintas-feiras, 4h30 da tarde, mas agora é com o nosso tema, as 21 semanas para 2021. Cada encontro vai ser com um assunto diferenciado. Essa semana nós estamos falando de inícios, iniciativas, de começos, certo? Certo? E hoje E a aí gente. você vai Ai, trazer, desculpa, fala. e você vai trazer uma frase muito linda para a gente iniciar isso daqui assim premiada. Você. Então, vamos lá. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Esse texto está no livro Água Viva, da Clarice Lispector, e é com ele que nós vamos começar hoje a falar sobre inícios, iniciativas, sobre sim, sobre princípios. E se nós estamos começando hoje, as 21 semanas para 2021, quando que ela se encerra, Olivia? Elas se encerram exatamente no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, né? Para que a gente possa estar carregando assim essas gotas de inspiração até a virada do ano, até o início do novo século, né? Uhum. 21, 21, 21, o século de verdade. E, E como começou tudo isso? Qual é a semente? Aonde que tudo isso se originou? De onde veio essa nossa ah, ideia, essa nossa iniciativa? então, tudo começou lá com a antroposofia, né? Trazida aí pelo Rudolf Steiner, né? E que tem aqui no Brasil a Gudrun Burkhardt, né? Como a pessoa que traz e sustenta, né? Vamos dizer assim, a antroposofia. E junto, né, com a Gudrun tem o Bernard Liebgut, né, que também é um médico e psiquiatra, e ele começou a organizar esse conhecimento do Steiner nessas leis biográficas. Então, a partir, né, do que o Liebgut fez, do que a Gudrun fez, a gente apresenta isso para o mundo como aconselhadoras biográficas, né? A gente pode até falar quase que houve um casamento ou uma mescla entre uma linguagem um pouco mais corporativa, de mundo de empresas, que o Liv Gutsarais, porque pelo que ele desenvolveu, junto com a questão da saúde e essa visão, talvez, vou usar a palavra humana, que a Gudrun trouxe para nós, né? Essa combinação, quase como se fossem os dois lados da mesma moeda. Mais especificamente no nosso caso, essa sementinha começou em 2010, quando nós nos Conta aí para nós. encontramos, nós nos encontramos na formação de aconselhamento biográfico, pela escola, pela ELEB, no Centro Paulos. O Centro Paulos é um espaço aqui em São Paulo que fica no extremo sul da cidade, em Parelheiros, e que abarca essas iniciativas. É um espaço, né, um hotel onde você
fica num processo de imersão fazendo esse curso. Então, nós estamos celebrando 10 anos de amizade, porque foi no segundo semestre, foi no primeiro semestre de 2010, né, que nós começamos efetivamente a formação, e trazendo esse impulso que vem do Steiner, do livro, da Gudrun, e agora um pouquinho assim, se essa é a semente que nos uniu, a Olívia vem de onde? Qual é a semente da Olívia? Bem, eu vim da Maria Manuela e do Juan Pérez. E como formação, né, eu venho exatamente da ELEB, né, eu venho dessa formação do aconselhamento biográfico pela ELEB, e também venho de várias técnicas da massagem, né, e venho também da terapia floral, venho também já transbordando sementes, né, sendo mãe da Gabriela, e aí. E você, Sil? Bom, eu então venho do Fernando e da Karen Ida. Eu tenho 56 anos, faço agora em novembro 57. E meu nome é Silvia Beatrix, Silvia com Y e Beatriz com X. O pessoal que estudou comigo sabe bastante que eu faço questão dessas duas letrinhas, que não eram muito comuns no alfabeto brasileiro, né? Na época que eu nasci, eles não eram muito comuns. Eu tenho uma vida meio errática na questão profissional, porque eu trabalhei por muitos anos com a minha família em gráfica, depois eu fui para fazer a faculdade de economia, uma faculdade que eu fiz até o final, mas eu não me diplomei porque não era bem isso. Mas o marco na minha história está quando eu entro em contato com o mundo do intercultural, que é um trabalho relacionado à preparação de brasileiros que vão morar no exterior e estrangeiros que vêm morar no Brasil. Dentro desse trabalho, eu vou buscar um curso de coaching, e nesse curso, depois desse curso, eu quis me aprimorar, porque eu percebi que essa era uma ferramenta e que eu tinha conhecimento, eu tinha uma vivência que servia a esse propósito de desenvolvimento do outro, quando alguém perguntou para mim se eu conhecia a antroposofia. E aí, fui lá eu para a ELEB fazer a formação em aconselhamento biográfico. Então, dessa minha trajetória, o que eu vejo mesmo é que o encontro humano foi algo que sempre fez parte das minhas iniciativas, sempre fez parte dos meus inícios. O encontro é algo que me leva para um outro lugar. Agora, Maria Manuela, você falou o nome do seu pai, Manuel? Não. Não, Juan. O Juan. Fernando, Karen, nós estamos falando de nomes aqui, e estamos falando de nomes porque o nome é uma das primeiras coisas, né? A gente pode até colocar não como uma primeira iniciativa, mas é uma das nossas primeiras referências. Quando você era menininha, pequenininha, lá nos idos de 1900 e bolinha, Olívia, como você se referia a você mesma? Olívia, a Olívia quer, Olívia gosta, né? Eu não usava né? Eu usava o meu próprio nome para dizer o que eu queria, né? Só depois de um certo momento é que a gente começa a trazer o eu, mas antes de utilizarmos esse eu, nós utilizamos o nosso primeiro nome. E a mesma coisa era comigo, se alguém que esteja nos assistindo, ou que venha assistir, se tiver uma criança que está começando a falar, vai ver que muitas vezes até ela fala assim, Nenê quer, até ela identificar que a Silvia quer, a Silvia gosta e tudo mais. Isso é o que a gente faz no início. E você sabe o que significa o seu nome, Olívia? Mas eu sei que você tem dois. Você tem dois nomes, nem eu. Sim, exatamente. O meu nome é Olívia Regina, né? E Olívia Regina, essa combinação é traduzida como Rainha da Paz e da Ciência, né?
E também tem uma outra tradução que é a rainha das azeitonas, né? A rainha das azeitonas, certo. É, que é vamos dizer assim, uma tradução assim, bem nutritiva e também saudável, né? Porque, e terapêutica, porque a gente vê assim, que existem muitos benefícios do uso do azeite de oliva, né? Certo. Tanto pode ser usado lá na cozinha, pode ser usado na pele, né? Então, tem isso. E o seu? Conta aí pra gente. O meu, Silvia, é aquela que vive na floresta. E Beatriz é a que traz, até marquei felicidade, porque eu falei, mas tem uma outra que eu descobri hoje, que eu fui pesquisar de novo. E parte dessa Hum. pesquisa vem de uma aula que nós duas tivemos essa semana, Viajante Abençoada. Uau, Silvia! Interessante. E você vê alguma Aham. referência, alguma relação entre o seu nome? Eu ia até falar que a questão do oliva, né, você trouxe nesses últimos dias, que você, por ser massagista, trabalha com óleos também. Né? Você utiliza esses materiais no seu trabalho terapêutico. Sim, sim, com certeza. É, acho que essa atribuição, né, assim, desse óleo, né, que o azeite, né, que é esse caráter terapêutico mesmo, né, faz muito sentido com aquilo que eu acabo realizando, né, que é uma forma de também estar nutrido, né, de nutrir a partir de uma substância, né, que não exatamente física, mas que isso também alimenta o ser, né? Então, tenho essas essas duas vertentes, assim, né? E você, E, desculpa, dentro disso, a mescla com a questão dos inícios, das iniciativas e do nome, hoje a gente quer trazer a relevância de uma pesquisa, porque nós vamos falar ao longo dessas 21 semanas sobre um processo de pesquisa biográfica, né, desse uhum, início de você ser um caçador de si mesmo, como canta o Milton Nascimento, e por onde você poderia começar, de que forma você poderia ser um seu explorador, não é isso? sim, sim. E a gente pode até resgatar, né? Assim, por que que as pessoas, como foi que surgiu essa história, né? Das pessoas começarem a ter nomes, né? De onde vem? Por que que tem um nome? Quando nós É, observamos muitos sobrenomes, eles são curiosos. Se você for pegar a tradução, o meu sobrenome é de fruta, de uma árvore frutífera. aham. É, e o nome surgiu da mesma forma, né? Assim como começaram a reconhecer que aquilo é cavalo, isso é mesa, aquilo é árvore, né? Então as pessoas começaram a receber também um nome, como um signo mesmo, né? Que diferenciasse um do outro. E aí, olha só que coisa interessante. Como os nomes começaram a repetir, foram inventando o sobrenome, que vinha como uma referência aos pais ou ao local onde a pessoa morava, né? Então, por exemplo, vinha lá o Pedro, filho do Gonçalo, e depois ficou Pedro Gonçalo. E a Maria? Ah, Maria lá da Ribeira. Ah, e aí ficou a Maria Ribeira. A gente tem isso também associado com as profissões, quando você vai pesquisar nomes estrangeiros, e muitas das pessoas, por exemplo, que vieram para o Brasil, é, têm nos seus sobrenomes os ofícios que elas Isso. desempenhavam também. Então, é quase como se fosse mais alguma coisa para nos individualizar. Assim como Uhum. a nossa Digital. digital, né, o nome ele passa a ter essa característica ou essa função de nos individualizar. Nós, por conta do trabalho do aconselhamento biográfico, sabemos a relevância desses nomes que se referem a nós. Agora, será que através do nosso nome a gente pode descobrir alguma coisa sobre nós mesmos? Ah,
fica pensando, né, se o nome, né, assim, ele, como estava falando, ele torna a gente único, né? Mas quando nomeiam a gente, né, quando escolhem o nosso nome, também estão escolhendo, também estão falando de muitas expectativas, né? E como a gente está falando, o próprio nome tem alguns atributos, né? Então, o que será, né, que esse nome traz, né, como possibilidades a nosso próprio respeito, né? Como o que eles dizem a respeito de nós, né? É, é uma possibilidade assim de você compreender um pouco, inclusive qual é o peso, qual é a luz e qual é a sombra que esse nome carrega, pesquisar quem foi que deu o nome para você, quem foi que escolheu esse nome, qual foi o propósito de ter escolhido esse nome, dos seus familiares também, você observar numa árvore genealógica se há muita repetição de nomes e a partir dessas repetições ou dessas pesquisas, se você, né, se nós conseguimos encontrar um fio condutor que caracterize ou que dê tons, não tanto que caracterize, mas aquela família, aquelas histórias, se podemos observar questões repetitivas, inclusive na família, acho que a terapia sistêmica também aborda um pouco isso, a questão da constelação, mas para o processo de um trabalho, de um panorama biográfico, a pesquisa do seu nome é muito importante. O que eu carrego em mim que está relacionado ao meu nome, né? Você se sente identificada com o seu nome? Você sempre se sentiu identificada com o seu nome? Ou houve algum momento na sua vida em que você eu queria me chamar Juliana, não sei por que me chamava de Olivia. Não, mas era muito, meu nome era muito diferente, né? E na infância a gente busca ter um referencial, né? Então, como não tinha, a única identificação que eu tinha, embora meu nome seja um nome herdado da minha avó paterna, eu não tinha contato com ela. Ela era uma pessoa muito distante, afetivamente, inclusive, embora ela morasse em outro continente, né? Mas éramos muito distantes. E a única Olivia que eu conhecia, era a Olivia Palito, né? Mas não contava, porque era um desenho, não era uma pessoa, né? Então, até ser identificada com Olivia Palito era meio estranho na época. E eu fui aprendendo a gostar do meu nome, reconhecendo, né, essa diferenciação, né, assim, que era tão realmente difícil de encontrar outra pessoa, né? Então eu fui aprendendo isso mesmo lá para os 9 anos, uma coisa assim. A relevância do nome é tão forte que há tempos atrás, infelizmente, acho que isso é algo que não existe mais, mas que nós podemos fazer um esforço de resgatar, que era a força do nome, né? A pessoa que punha o seu nome, ou que falava isso tem meu nome, quando você usa o nome de alguém, era quase como uma certidão de cartório. Hoje a gente precisa dos cartórios para certificarem os nossos nomes, mas o nosso nome tinha um valor, né? Aquilo que era colocado, a palavra expressa e o nome empenhado tinham um valor enorme na sociedade, né? Não era uma coisa. Então, o nome realmente tem uma importância muito grande, a ponto de ter uma música. Aliás, tem várias músicas de nomes, né? Mas tem uma que traz bastante isso. É aquela música do Pais e Filhos, né? Do Legião. Do Do Legião Legião, Urbana. Legião Urbana, que fala, né? Que é meu filho vai meu ter filho. nome de santo. Quero o nome mais bonito. Na sequência, ele diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Interessante. Junta duas coisas que são muito importantes.
Uma é essa Uhum. da questão do nome e a outra do amor incondicional. E a respeito dos sobrenomes, pesquisar se os nomes são nativos, por exemplo, se os nomes têm uma referência, têm origem da própria terra, no caso do Brasil, se são de matizes indígenas, ou se foram importados, né, do continente africano, do asiático, do europeu. Existem muitas nuances dentro disso, e a possibilidade de você se identificar com alguma coisa e perceber um pouco o que o seu nome, além de falar sobre você, qual o caminho que ele aponta, o que ele indica. Uhum. E aí, você está identificada com o seu nome, Silvia? Você se sente identificada com o seu nome? Eu, por muitos anos, só me identifiquei com Silvia. O Beatriz eu deixava de lado, porque também tinha uma questão de brincadeira, por causa do Asterix, do Ideafix, né? Todo aquele pessoal do desenho. Então, eu demorei bastante para entrar em contato com o Beatriz. O Silvia, esse ser da floresta e alguma coisa, eu não me identificava. Quando eu descobri que estava relacionado com alguma coisa da floresta tal, eu rechacei e falei, isso não tem nada a ver comigo. Talvez exista um processo de amadurecimento que, se eu não sou uma pessoa da floresta, hoje eu sou uma pessoa das plantas. Hoje eu tenho o contato com as plantas, é algo que me acalma, eu converso, eu gosto de cuidar. Meu dedinho verde não é muito saudável para elas, mas hoje eu tenho uma interação. E a questão do Beatrix, quando eu passei a incorporar, eu passei a usar o nome duplo. Então, quando eu me apresento como Silvia Beatrix agora. E gosto bastante da frase lá, do significado do que aqui traz a felicidade. Eu me sinto uma pessoa divertida. Não sei se eu levo felicidade, mas eu tenho retornos dos meus amigos que são que aquecem o meu coração e que me trazem um pouco essa identificação. Mas se eu pensar na minha trajetória profissional agora, relacionada ao autodesenvolvimento e a possibilidade que, a partir de um processo biográfico, a pessoa tem de entrar em contato com a sua própria luz, com a sua própria felicidade, hoje eu acho que meu nome faz sentido. Aliás, ele já devia fazer sentido. Hoje eu reconheço o sentido que ele traz. O que eu não pesquisei ainda muito foi o sobrenome Pereira. Esse eu ainda não tenho. Você gosta de pera? Eu gosto da fruta. Eu só fui ver uma árvore de fruta de pereira, uma pereira mesmo, há uns 5 ou 6 anos atrás. Nunca tinha nem visto. Já tinha comido a fruta, mas não tinha visto a árvore. Uau. Coisa boba, né? E você, o que a gente pode oferecer para as pessoas que nos assistirem depois, para quem quiser acompanhar esse nosso trabalho, o que a gente pode sugerir para elas em relação ao nome? Acho que é isso mesmo, né? Tem que pesquisar, acho que vale a pena pesquisar quem foi que escolheu, né? Qual é a sua relação com essa pessoa que escolheu, o que esse nome significa, qual é a origem do seu sobrenome, né? Então, acho que essas são as perguntas, né, as questões para estar direcionando uma pesquisa. E como a gente já esteve contando aqui, né, eu e você, Silvia, às vezes a gente se depara com o primeiro significado do nome, mas a gente precisa acolher esse nome, ficar um pouquinho com ele, até a gente conseguir reconhecer o que ele comunica para a gente, né? O que ele transmite para nós? Tá? O que será que ele aponta no nosso caminho, né? O quanto que tem coerência com aquilo que a gente é de verdade, né? Eu gostei de uma frase que você, enquanto nós estávamos trocando o material de trabalho, que você escreveu o seu nome como início da história que você constrói.
Então, a pesquisa relacionada ao nome, ela não é algo superficial, não é algo banal. Saber Uhum. quais são efetivamente as origens do seu nome podem muito mostrar a pessoa que você veio para ser, né? E o que está meio que escrito no seu caminho, se você também está trabalhando com esse fardo, porque o nome também traz a questão das expectativas dessa hereditariedade. Então, qual é o peso que este nome que eu tenho traz para a minha missão de vida, para a minha história de vida, para o meu propósito, para aquilo que eu vou fazer. Então, Olivia, a gente está chegando no final. Eu vou... Você tem mais alguma coisa para falar? Antes que eu... Assim não. Então, Pode falar. eu vou trazer mais uma vez o texto que a gente leu no início e que está relacionado com esse nosso primeiro passo, nessas 21 semanas que nós pretendemos, estamos oferecendo aqui para as pessoas que estão nos assistindo e que as que nos assistem depois, que a maioria assiste depois. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Clarice Lispector, em Água Viva. Olivia? Sim. Sim. Então, falamos sim para esse nosso trajeto. Na semana que vem estaremos aqui com mais um bate-papo sobre antroposofia, autoconhecimento e esperança, porque a gente quer ajudar a transformar e a dar uma ressignificada no que tem sido, no que está sendo e o que aponta, a direção que aponta o que vai ser esse ano de 2020 para a gente entrar de uma outra forma em 2021. Então, vamos nos preparar, certo? Vamos sim. Muito obrigada aí a todos que estão aqui conosco e até o próximo encontro. Até o próximo. Beijo, Olivia. Tchau. Um beijo, querida.